Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Na Obra com a Eleven. Recebi um convite muito especial do Eduardo. A gente não tinha nem como dizer não, porque isso daqui é uma roda de amigos. Du, prazer estar aqui com você. Isso aí, muito bem, Marina. Muito feliz, né, por você ter nos convidado. E, na verdade, não foi um convite, foi uma intimação, né? Tipo, ela não tinha opção, tá, gente? Ela ou aceitava. E a ideia eu achei maravilhosa, que é o primeiro podcast direto de um canteiro de obras mesmo, literalmente, é o primeiro podcast do Brasil nesse formato, porque a ideia era justamente mostrar a vida real, né? Mostrar que projetos, mostrar que a incorporação, que aquelas imagens bonitas se transforma de fato em unidades habitacionais, em apartamentos, em lares, né? E vida real é vida real. Isso aí. E para o nosso primeiro episódio, né, para essa estreia, a gente não tem como deixar de fora as pessoas que participam no nosso dia a dia. Um deles é o Fernando Remor. O Remor, ele, além de diretor jurídico da Eleven, ele também é um incorporador, ele é fundador da Cabana, uma empresa de flipping em Pittsburgh. Falei certo, Remor? Falou direitinho, perfeitamente. Obrigada por estar aqui com a gente. E o Marco Túlio. Marco Túlio é diretor de novos negócios na Eleven. Túlio, muito legal ter você. Além de cuidar dos novos negócios, você também é responsável pela Esquadra, uma empresa parceira da Eleven. É um aspirante a incorporador, está mergulhando nesse mercado. A gente ainda vai explorar um pouquinho disso, mas obrigada pela sua participação. Obrigado pela oportunidade, Marina. Estou muito feliz de estar aqui, compartilhando um pouco da minha experiência, e a vida é um aprendizado, né? Eu que saí do mundo de tecnologia da informação, quase 30 anos dedicado ao mundo de TI, e entrei aqui nesse mundo da incorporação por pura paixão e também pelos resultados que eu obtive até antes de incorporar. Então isso é uma coisa que a gente pode explorar e falar um pouco daqui para frente. Vou começar com essa pergunta, então. Então vamos lá. Me conta. O Túlio, ele era um executivo de tecnologia, também fundou empresa nessa área, e aí agora tá aqui com uma bota suja de barro no meio de uma obra. Túlio, conta pra gente... Você viu que eu estou protegido, né? Então eu já frequento canteiros de obra, ou seja, a vida real que o Edu sempre fala. Me conta, Túlio, como é que você conheceu o mercado de incorporação? Por que você saiu da área de tecnologia para vir para cá? Então, essa é uma excelente pergunta, Marina. Eu gosto de falar com os amigos sobre isso, porque eu trago amigos para serem investidores nos nossos empreendimentos através dos contratos de SCP. E eu comecei assim, eu comecei como investidor, porque eu conheci amigos, assim, vamos falar, deve ter uns 15 anos, talvez um pouco mais, que eu conheci amigos que incorporavam e me convidaram para os primeiros projetos através do contrato SCP. Eu trabalhando lá no mundo de TI, eu sempre fui especialista em processos financeiros, mesmo trabalhando no mundo de TI. Eu trabalhava com soluções SAP, né, a maior empresa de sistemas corporativos do mundo, e eu me especializei muito em processos financeiros. Então, assim, eu sempre fui um bom investidor e eu sempre cuidei muito do meu dinheiro. E o que eu fazia na época? Assim, eu não achava que imóveis era assim, um bom negócio. Porque, imagine você, né? Às vezes você tem um dinheiro bem aplicado e pagar um aluguel, por exemplo, o aluguel normalmente gira em torno de 0,5% do valor do imóvel. Eu não achava que era um bom negócio. Mas é porque eu não conhecia. Porque, para a maioria das pessoas, quando elas encontram, por exemplo, um stand de vendas de uma incorporação, obviamente que ela pensa assim, eu também pensava, vai ser um bom negócio eu comprar um imóvel na planta. E esse imóvel tende a valorizar, e realmente ele valoriza, né? Você pode chegar num stand de vendas, por exemplo, e comprar um belo de um apartamento e pagar, sei lá, os seus 10 mil reais o metro quadrado,
e esse prédio vai subir, a procura vai aumentar e ele tende a valorizar 14, 15 mil, 12, 13 mil quando estiver pronto. Então, assim, é um bom negócio. Mas é muito melhor você entrar antes do lançamento, que a gente chama, ou seja, antes da incorporadora estar com o stand de vendas montado vendendo para o público. Porque você só pode comercializar as unidades após você ter tudo aprovado em prefeitura e ter o registro de incorporação. Só que antes, a incorporadora já está trabalhando na negociação do terreno, já está trabalhando para você aprovar os projetos na prefeitura, você já tem despesas, por exemplo, com um projeto de arquitetura, o stand de vendas. Então, assim, meses e meses ali antes de você fazer o lançamento e vender para o público. E o que é o SCP? Você entra antes, você entra na fase mais lucrativa do empreendimento. E foi aí que eu fui convidado. E aí eu vi, nossa, isso é um puta negócio. E aí eu entrei em algumas incorporações de amigos meus e assim, eu tive um excelente resultado. Eu comecei a ganhar dinheiro com isso. E obviamente que eu comecei a me encantar. Eu quero chegar mais perto disso, né? E ficava lá torcendo, assim, colocava o dinheiro no contrato da SCP e ficava acompanhando lá. E algumas vezes eu saí no lançamento para fazer a realização do resultado, que já era um resultado muito bom. E outras vezes eu pensei, não, eu vou esperar e eu quero a minha unidade. E também tem unidades que eu alugo e outras unidades que eu espero para vender mais caro. Então, assim, eu potencializo o resultado, não só durante a fase antes do lançamento, assim como depois. Então, eu comecei a me envolver nisso e acabei sendo convidado. Aí fui convidado, estava numa fase de transição na minha carreira, tinha voltado até para a SAP como executivo, vendia minha operação da Affinity lá em 2016. A gente tinha uma operação dedicada a 100% à SAP, e aí depois eu vendi essa operação. Fiquei de 2016 até final de 2019 com essa fase para cumprir o meu contrato de compra e venda através de resultados. E aí depois acabou, eu saí, acabei voltando à SAP como executivo, né? Minha segunda passagem como funcionário da SAP. Fiquei lá uns 2 anos, um pouco menos de 2 anos, e aí tive uma fase de transição, fui tirar um sabático, dar uma descansada, e o pessoal me chamou. Não, vem, descobriu viajando, né? E falou, não, Marcão, você saiu da SAP? Não, saí, eu tô fazendo umas viagens e tal. Não, vem pra cá, a gente tem que conversar. E me convidaram e eu entrei, e hoje eu sou sócio, hoje eu sou diretor aqui de negócios, de novos negócios, sou sócio de algumas incorporações junto com o Edu, com o Remor. Então, assim, eu estou muito feliz e estou conseguindo trazer os amigos mais chegados, a própria família. Minha própria família está investindo também nessa fase inicial, que é a fase mais lucrativa da incorporação. E assim, né, para o público em geral saber, essa fase inicial, ela é uma fase que a gente pega um percentual muito pequenininho do VGV. A gente pega 5% do VGV, porque ela serve apenas para pagar as custas iniciais, né? Ou seja, o projeto de arquitetura, a montagem do stand de vendas, a desenrolar os documentos na prefeitura, um monte de certidões que você tem que tirar. Então, a gente pega um pedaço pequeno, porque, obviamente, depois que eu aprovo tudo isso e a gente vai fazer o lançamento em si, eu já tenho um fundo de investimento que vai bancar a minha operação. Isso no alto padrão. Quando a gente está falando de Minha Casa Minha Vida, eu tenho a Caixa Econômica Federal. Então, assim, gente, a oportunidade é agora. Assim, a gente tem algo que vamos lançar daqui a, 3, 4, 5 meses. Entrem, que vale a pena. Essa é a experiência. Legal. Muito bom. Dá para ver a paixão com Sim. você, dá para sentir a paixão pelo negócio, pela incorporação. É um mercado novo, né? Brinco aqui é um aspirante, mas você já está conhecendo muita coisa. Remor, você como a parte jurídica, mas sem falar de forma burocrática. Vamos democratizar aqui o conhecimento. Explica pra gente qual é a principal diferença de fazer incorporação aqui no Brasil e do mercado internacional.
do mercado internacional. Eu vou falar dos Estados Unidos, que é o que eu Uhum. conheço. É razoavelmente parecido. A Sociedade Encontro de Participação no Brasil, ela confere ao investidor uma proteção que o direito societário brasileiro em geral não normalmente confere a outro tipo de investidor, a sócios. Na sociedade enquanto de participação, o investidor, o sócio participante, ele está efetivamente protegido dos riscos e eventuais problemas da construção. Então ele não precisa ter medo de ser acionado na justiça trabalhista, ele não vai ser. Quer dizer, ele está absolutamente protegido. Como nas LPs, né, nas Limited Partnerships nos Estados Unidos, em que o investidor que põe dinheiro em corporação, nos flippings que a gente faz lá em Pittsburgh, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, também estão protegidos por essa casca legal lá, o partnership, e aqui a sociedade encontra participação. É realmente um mecanismo muito seguro, muito tranquilo, que dá para o investidor segurança de que ele vai participar do resultado do empreendimento, mas não vai se complicar caso a coisa não ande como esperado. E aqui no Brasil, quais são os pilares jurídicos que quem está querendo investir, está começando, está conhecendo o negócio agora, precisa avaliar? Independente de ser aqui com a Eleven ou com qualquer outra empresa do mercado, o que a pessoa precisa ter na mão antes de começar? O investidor, como em qualquer negócio, não precisa ser só na incorporação. O investidor, quando vai colocar o seu dinheiro na mão de outra pessoa, não é, para numa sociedade de encontro e participação, por exemplo, desfrutar dos rendimentos daquele empreendimento, ele precisa saber com quem ele está se associando. Não é? Então, o que ele precisa fazer? O que é recomendável fazer? É ter o cuidado de tentar conhecer a pessoa ou a empresa que está recebendo o investimento dele. No caso da Eleven, por exemplo, é uma empresa que tem 15 anos de experiência, que entregou não sei quantos milhares de metros quadrados construídos. Né? Nós estamos aqui numa obra, né? O primeiro podcast do Canteiro de Obra. Nós estamos falando do alto de uma de 4 torres aqui em Salto, no interior de São Paulo, que estão quantos meses, Edu, na frente do prazo de entrega? 14 meses. 14 meses. Então, assim, não só uma empresa sólida, que tem experiência, tem um portfólio, você consegue ver a vida da empresa, conhece os empresários, conhece os executivos, os sócios e tal, mas vai olhar na vida real, como diz o Edu, e vai encontrar uma incorporadora que está entregando junto com a parceira Visconde, é bom que se denote, né? Mas a Eleven está entregando uma obra 14, pode adiantar mais, né? Mas nós estamos hoje 14 meses adiantados do nosso cronograma de obra. Não é muito fácil encontrar isso. Né? Então, para responder mais diretamente a sua pergunta, é isso. Procure conhecer em quem você está investindo, quem será o seu sócio, né? Para que você tenha tranquilidade de confiar pôr seu dinheiro na mão dele e que a coisa vai realmente ser entregue, ser bonitinha, vai ser rentável. É interessante porque isso é uma conversa entre amigos, entre sócios e parceiros, né? Quando você começou a estruturar a Eleven, você imaginou que você estaria no 17º andar de uma das 4 torres de um negócio, discutindo, principalmente ensinando, educando tantas pessoas que estão do outro lado? Hoje eu vivo algo que nem nos meus mais otimistas sonhos eu pensava, né? Então, sim, a gente quer crescer, a gente quer evoluir, a gente quer deixar legado para a família, com uma base sustentável e tal, mas a Eleven está tomando um corpo que realmente Deus tem nos abençoado muito, muito, muito. E assim, eu estar do lado de gigantes hoje aqui, como o Túlio, como o Remor, como a Marina da Samboa, que é a nossa parceira aqui, agência, me deixa muito feliz mesmo, muito grato a tudo isso, porque gente sempre vai ser o diferencial, sempre vai ser. A gente trabalha com gente, para gente, e isso sempre teve no DNA, né, dos meus projetos, da empresa, e hoje eu estou aqui com amigos, com sócios, com parceiros, que juntos nós vamos construir algo incrível aí para o futuro.
Muito bom. E já está sendo construído, né? A Eleven tem 15 anos, Remor, a cabana, 9 anos, é isso? 9 anos de cabana. Conta para mim um pouquinho como é que nasceu a cabana. Eu, particularmente, eu já ouvi essa história, mas eu amo muito ela, porque como uma apaixonada por livros, né? Conta pra gente da onde surgiu. Eu já morava nos Estados Unidos na época, e eu sempre gostei muito de ler, enfim. E um dia caiu na minha mão um livro chamado Meia-Noite no Jardim do Bem e do Mal. Para quem tiver preguiça de ler, tem filme, com o Kevin Spacey, inclusive, o filme é bom. Mas esse livro conta a história, não é que ele conta a história do livro se passa em Savannah, na Geórgia. Numa época, Savannah é uma espécie de, mal comparando, é uma Paraty nos Estados Unidos. Era uma cidade colonial, bonita, rica, etc. E dali a pouco, eu não sei explicar porquê, ela deixou de ter relevância econômica e foi decaindo, até que um dia ela voltou a trazer dinheiro para si e o pessoal viu, nossa, essas casas coloniais belíssimas são restauráveis, a cidade vai ficar maravilhosa. E essa história de fundo é contada no livro. E eu estou aqui lendo ali e falei, puxa vida, isto eu gostaria de fazer. E foi daí que nasceu a cabana. Não é? Eu advoguei durante muitos anos, até hoje eu dou uns pitacos, mas nesta época da vida eu queria ficar mais tempo nos Estados Unidos, mudar meu interesse econômico para lá, etc. E resolvi então fazer flipping, que para quem não conhece a palavra, é você comprar casas, imóveis que estão implorando por reforma, né? Você atualiza, moderniza, termina o imóvel, completa o imóvel, renova, ou reforma ele como novo e revende. Eu vou tomar emprestado que não me cobrem direito autoral depois. É como os Irmãos à Obra, que todo mundo assistiu na TV a cabo, não é? A gente faz aquilo, sem a parte da corretagem, mas eu pego casos que estão realmente em mau estado, nós reformamos, né? E aí vendemos no mercado e dividimos o lucro com os nossos investidores, o pessoal, os amigos do Túlio, os meus amigos, os amigos do Edu e assim por diante. Ô Marina, permita um pitaco aqui. É impressionante, né? O mercado americano é um mercado muito mais maduro que o nosso, né? Então, assim, é incomparável. Mas eu assisti já pelo menos umas 2, 3 vezes a casa ficar pronta e ela ser vendida imediatamente, às vezes no mesmo dia, com 3, 4 propostas. A última agora é recente, né, Remo? Ele mostrou pra gente, a gente em reunião e falou assim, ó, já tenho 4 propostas aqui, eu vou fechar com essa aqui maior. No celular fechou. Então, assim, é um mercado maduro, porque você ali eletronicamente já fechou, já vende e tal. E é impressionante. E foi assim, no dia que ele lançou, né? Ou seja, assim, ó, o cara, o profissional lá da reforma deu a última limpada na casa, fechou a porta, tá pronta, avisou pro Remo, o Remo foi lá, pum, 4 propostas no mesmo dia, vendeu. Incrível, não é, Remo? Realmente dinâmico. Se você não coloca uma casa para vender e não vende, não tem proposta em 20 dias... Tem alguma coisa errada. Alguma coisa deu errado. E quer ver um negócio que é legal, que eu queria fazer uma... Nós estamos levando com esse pequeno conhecimento que a gente tem no mercado, a Eleven está se associando, nós estamos nos associando à cabana, empresa nos Estados Unidos, estamos internacionalizando devagarinho, né, com o pé no chão, a nossa atividade está nos Estados Unidos também. Mas dá para montar uma comparação, porque aqui no Brasil, você põe um imóvel à venda, oh meu Deus do céu, quanto tempo vai demorar para vender? E lá nos Estados Unidos a gente vende rapidinho. Por que o investimento aqui em SCP, com uma empresa que não, né? Que adianta 14 meses a entrega de imóveis, vale a pena? O flipping no Brasil não funciona porque demora muito para vender. Mas o investimento em SCP, ele se realiza muito rapidamente. Você não entra no início de uma empreitada dessa, de uma incorporação logo no início, que é o melhor momento de entrar, e você não precisa esperar 24, 36, 48 meses, dependendo do tamanho do projeto, para receber o seu proveito, né? O seu provento ou proveito.
quando há o lançamento, você já pode sair dele e levar lucro, é ou não é, Túlio? Sim. E com rentabilidade boa entre o momento que você entra até o momento que você sai ali no lançamento, que é quando, para quem não conhece bem o termo lançamento, é quando tem, como o Túlio explicou, a venda na planta. Né? Quando tem um stand lá, vamos comprar imóvel na planta, que é bom negócio. Né? Mas desse momento ali, é muito mais rápido. E é previsível. Claro que não é assim 1, 2 dias, mas é um investimento que é praticamente de liquidez imediata, porque ele é rápido, ele é eficiente, não é? Então, Exatamente. não é? Edu, a gente sempre te ouve falar de vida real. Vida real é isso daqui, ó. Tem 3 celulares me iluminando. Estamos na obra, a luz começou a miar e a gente vai continuar esse papo no escritório. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, continuamos no escritório. Vida real é assim mesmo. Aqui no Icaraí a gente ainda não tem energia. O pôr de sol tá bonito, mas não tá suficiente para Todas iluminar as a gente. lajes já estão prontas, mas ainda não teve os acabamentos internos. Tá aí. Temos luz. Vida real. Saímos da obra por falta de claridade e voltamos aqui para o escritório para continuar essa conversa. Remor, a gente estava falando sobre a cabana. Queria que você contasse um pouquinho para a gente quais são os próximos passos. Então, os nossos próximos passos são excitantes, são estimulantes. Nós estamos animados com isso. Por quê? Porque a cabana tem 9 anos de atividade nos Estados Unidos fazendo flipping, né? E agora vai mudar para um outro patamar, porque nós vamos levar para os Estados Unidos o jeito brasileiro de fazer incorporação, que lá não tem, porque é um mercado diferente do nosso, quer dizer, o nosso mercado, a nossa legislação é bem localizada, é bem brasileira, bem para as nossas condições, mas nós vamos fazer um esforço de levar esse jeito de fazer. Já conversamos com algumas pessoas, alguns possíveis parceiros dos Estados Unidos que gostaram da ideia e vamos levar o know-how, o como fazer da Eleven, junto com a experiência da cabana, e internacionalizarmos os nossos negócios daqui, lá começando por Pittsburgh e de lá para outros mercados. Sem limites, né? Sem limites. Estamos animados, né, Edu? Pô, tô muito animado, feliz, porque o Remor já é o nosso sócio, nosso parceiro aqui no Brasil, né? A gente acompanha lá a evolução da cabana, todo o sucesso lá, e eu não tenho como explicar, na verdade, esse passo, né? Pô, Eleven internacional, né? Eleven ganhando em dólar lá nos Estados Unidos, né? Aprendendo a fazer o flipping, a nova construção, né? E outro dia foi bacana o papo que estava tendo com o Remor, falando justamente disso. E foi engraçado porque o Remor falou, não, mas esse modelo que a gente estrutura aqui não tem lá. Aí eu falei, Remor, tem aquela historinha da Havaianas. Né, foi mandado a sandália, né? Da sandália. Chinelo. O executivo mandou duas pessoas para a África. Um falou, aborta a missão porque ninguém usa chinelo. E o outro falou, manda as máquinas porque ninguém usa chinelo. Aqui ninguém usa chinelo. E aí eu falei, vamos aplicar esse modelo com as construtoras de lá, né? E para ver se faz sentido, porque aqui faz muito sentido. Se precisar, vamos fazer o convite de eles virem aqui para o Brasil para conhecer as nossas obras, vida real, né? Conhecer as nossas obras de fato, para dar autoridade, mostrar que o nosso tamanho aqui, o que a gente sabe fazer de fato. E, na verdade, nem precisou chegar nesse ponto, né? Alguns construtores já aceitaram o modelo, o convite continua aberto para eles virem nos visitar. E eu tô extremamente animado, né? E abrir esse braço lá em Pittsburgh. Ontem, muito orgulhoso, eu mandei para os nossos parceiros em perspectivas lá, fotos do Icaraí, vídeos, etc. Mas olha aqui o que a gente faz aqui, ó. Com esse modelo, né, cara? Opa, muito legal. E um caso muito inusitado, que na verdade eu dividi com o Remor já sabia que foi muito legal, é que é o seguinte, a ideia é levar meu filho mais novo lá para os Estados Unidos, né? João Pedro se prepara, passaporte,
Coração Legal. da mamãe. Essa eu não sabia, que É, legal. exatamente. Não sabia porque quase deu divórcio em casa, né? Ainda bem que tá gravando aqui, porque quando eu comentei... Ai, mamãe coruja. Não consigo imaginar ela deixando ainda. Não, estamos trabalhando na Estamos- cabeça dela já há algum tempo. E ela ficou muito brava, de verdade, comigo, não sei o quê. Enfim, né, amor? Amo você e os nossos filhos vão voar pro mundo. E ele tá super animado. O Remor já foi ver uma casa, né, com mais quartos lá. Foi engraçado, porque quando o Edu mencionou a possibilidade, pô, estava pensando, quem sabe, um dia, eu falei, pô, tamo junto, vamos Na hora, tocar, vamos exatamente. tocar, tava até no carro, O né? Remor contratou sem olhar o currículo. E aí, eu fui para os Estados Unidos e falei, puxa, mas se o Pedro vier para cá, vai dormir aonde? Eu moro num apartamento de 2 dormitórios, pequeno para mim e tal. Só que um dormitório é a cabana, é o escritório. Falei, pô. Aí liguei pro condomínio e falei, tem um apartamento aí de 3 dormitórios? Falei, puxa, vamos ver. E ficamos assim um mês e meio negociando coisa, tem que atualizar imposto de renda, um monte de coisa que eu tive que fazer para qualificar para 3 dormitórios. Aí e ele me traz a notícia, me pegou mal, vai dar divórcio. Pô, quase deu divórcio. Quase Falei, deu pô, divórcio, o João não sei, vai né? pra O Pittsburgh. Remor já estava cara, fazendo os investimentos internos aí. Não, pra todo conseguir amor- viabilizar. Todo A o amor sorte- que a gente tem pelo Remor tava virando ódio já, né? Cara, Fala, pô, o Remor vai levar meu filho. Este vai levar... filha da mãe. Aí, mas eu resolvi tocar o projeto dos 3 dormitórios, porque tem mais espaço, um dia minha filha vem pra cá me visita, não sei o quê, papapá. Aí, questão de um tempo atrás, o Edu, pô, Remor, sabe que a ideia tá pegando lá em casa, né? Eu falei, seu Edu, então veio na hora, porque ontem mesmo eu fechei um 3 dormitórios, Tá já vendo? temos... É o universo já tem conspirando. já tem exatamente. lugar pro João Que ficar. legal, fiquei feliz de ouvir Que isso. legal, Não é? né, Túlio? Muito bom, E uma assim, bela oportunidade. E né? não e o terceiro dormitório não é só pro João, né? Quando o João não tá lá, pô, Túlio, Edu, Sim, o Gi, você, legal. né? Todo porque mundo. é a nossa casa agora, É né? nossa casa, Estados agora é Unidos nossa casa. agora é nossa casa, a casa da Eleven, né? Então, todos nós precisamos lá gravar, né? Fazer a agência. Eu acho que a agência Samboa, ela tá Samboa. prontíssima para fazer Exatamente. essa Sem- gravação. Sem levar o nosso querido Falcão, né? Porque, poxa, não, tem que levar porque ele Isso aí. Ó, tem que levar porque o Falcão é nosso, é membro do nosso time, né? sim. E a gente gosta muito dele. Então não preciso nem mensurar o tanto que estou feliz, satisfeito, né, com isso. Muito legal. E o meu filho mais novo, ele está extremamente empolgado e, enfim, vai ser incrível. Vai E a ser ideia é maravilhoso. trazendo esse nosso o jeito Eleven, não é bem Eleven, né? Mas o nosso jeito, o jeito brasileiro de fazer as coisas lá, que é o lado mais, que é uma visão financeira diferente para um mercado que também é diferente. Lá para os Estados Unidos, a gente tem condições de fazer um negócio muito legal, Sim, né, Edu? sim. De fazer, aprender, apreender e crescer, fazer um negócio bem, bem bacana lá. Então, e o ponto, né, Remor, que interessante quando a gente finalizou essa conversa foi justamente isso. Se o mercado não está acostumado com esse jeito brasileiro de fazer os negócios, esse modelo que a Eleven aplica, acaba tendo o nosso DNA dentro do modelo, a gente traz essa novidade, como o modelo é muito legal, a gente pode mudar o mercado. A gente pode Exatamente. virar a página do mercado. Esse região. nosso candidato a parceiro lá, tal, ele disse exatamente isso. Bom, nós vamos mudar o paradigma aqui do mercado aqui na cidade e daqui para o resto, né? Exatamente. Porque é um jeito de E abre uma oportunidade, né? Que aí eu vou passar a bola para o nosso amigo Túlio aqui, o nosso amigo Marco Túlio, que cuida dos nossos investidores, porque abre uma nova oportunidade de investimento lá fora, né, Túlio? é um E outro já tem produto, né, amigos Tulião? interessadíssimos para ter receitas em dólar. Aí, Muito bom. É um outro produto, né? É um outro produto, é um outro investimento, é outra característica. Vai ser legal. Vai e ser dentro da mesma casa, né? Dentro da Então mesma passa casa. essa mesma segurança Dentro da mesma com casa. a diversidade da carteira, né? Muito bom. com a bom. mesma Feliz de saber das novidades. com a mesma eficiência e confiança que o Túlio usa para angariar investidores para um negócio, agora vai usar
vai ter mais oportunidade para abranger outros investidores, outros interesses. Você... Exatamente. Bacana. Então, breve teremos novidades, né, Túlio? Vamos fazer um material de captação para apresentar para os nossos fazer. amigos. Vamos contratar a Sambo? E tem um ponto que é muito legal, né? Essa dinâmica que a gente tem, que a gente está mostrando, né, para quem está assistindo, é a nossa dinâmica do dia a dia, né? A gente faz muito negócio, a gente se diverte, brinca, entre a gente, né? Quem tá atrás das câmeras, né? Leandro, nosso parceiro, tá sempre aqui trocando muita coisa com a gente. E a gente leva isso para todo novo negócio. Hoje, né, dentro do grupo, temos a Eleven, que é a nossa espinha dorsal, tem a Cabana agora com o braço Eleven para fora, tem a Esquadra, tem a Sambo. Então, são muitos negócios e sempre tá chegando alguma coisa diferente, né? Exatamente. Acho que o que a gente mais fala é do nosso lastro moral, né? Da gente conseguir... Tem a Falcão. Tem a Falcão. O Falcão foi o primeiro. Da gente sempre conseguir transmitir essa confiança, essa credibilidade e o que a gente tem de valores, porque todos os nossos negócios têm os amigos, têm as nossas famílias, e isso é um pilar muito importante pra gente, né, Edu? Exatamente. Ontem o Túlio ressaltou isso, quando ele estava falando dos investidores, que a base dos investidores dele tem os investidores institucionais que investem com a gente normalmente, que vêm através do mercado, da internet, mas tem os investidores que são família, literalmente, né? Os dois cunhados, né? A irmã. Exatamente. Tenho família, amigos que considero irmãos, então, assim, a responsabilidade dobra, né? Exatamente. Não vamos errar. Nunca. Falando de mais negócios, Túlio, da onde surgiu Esquadra? Nossa, que boa pergunta. Todo mundo me pergunta isso. Então, a Esquadra surgiu de uma ideia, de uma necessidade de amigos investidores que estavam entrando naquele perfil de produtos que temos lá em São Paulo, que são os estúdios, os lofts, aqueles que a gente entrega perto de metrô para facilitar a locomoção, e alguns investidores eles gostam desse produto para poder alugar pelo Airbnb, né, para fazer uma renda passiva. E eles me perguntaram, pô, que legal e tal, será que você não consegue já, de repente, fazer um bem bolado com alguma empresa de móveis planejados e já entregar montado e tal? Aí começou a ter essa necessidade. E assim, né, vamos falar muito assim, humildemente, eu falo assim, né, não reinventamos a roda, né, Marina? Tem outras empresas que já fazem isso. É bom deixar assim bem claro para todos que a incorporação é um negócio muito próspero. Incorporar realmente dá um bom resultado. É um resultado um pouco mais longe, né? Porque desde você começar a negociar um terreno até a entrega do empreendimento, você está falando aí de 2, 3 anos, às vezes, até às vezes um pouco mais, um pouco menos, depende do tamanho do empreendimento. E assim, a gente otimizar os resultados que uma incorporação dá através de uma empresa de personalização, porque a Esquadra nasceu para ela ser uma empresa de personalização e não simplesmente o que me pediram, que eram os móveis planejados. Porque me pediram os móveis planejados, mas na cabeça dos meus amigos investidores, eles queriam, ó, ver uma empresa para móvel planejado, outra para já deixar um ar-condicionado montado, um piso, uma automação. Eles queriam praticidade. E eles queriam isso. E eu falei, pô, vamos juntar isso tudo numa ideia, e surgiu a Esquadra. A Esquadra surgiu, fizemos aí uma parceria com uma empresa que a gente gosta muito do trabalho deles. E começou um namoro e assim, a gente já foi fazer um evento e pensamos, pô, vamos testar essa parceria lá com o pessoal da Caima, né, Marcelo e Silvana, a gente adora eles. Vamos testar essa parceria num empreendimento nosso que já está andando. E fomos lá e fizemos um evento num hotel para o pessoal do Icaraí, e ali já foi um sucesso. Assim, a Esquadra já nasceu acelerada, voando.
porque ali a gente já conseguiu fechar assim, quase 50% de todos os 408 apartamentos que a gente já vendeu tudo lá, né? Já vendeu todos os, não tem nenhum apartamento lá, né, Edu? Zero Graças a estoque, zero graças a estoque, a Deus, gente graças vendeu a Deus. tudo muito rápido, tanto é que a gente até desmanchou o stand de vendas, tinha lá decorados, e quando a gente chegou com a esquadra, já estava desmanchado já, então assim, a gente teve que ir na raça, e vamos na raça e a gente já conseguiu um resultado excepcional. E a partir daquele momento, nós começamos a trazer novas ideias para a esquadra, para que ela realmente se transformasse, porque até aquele momento a gente tinha tratado com móveis planejados. E a gente falou, não, vamos fazer a personalização para a gente poder entregar para os nossos clientes o imóvel pronto. Completo. Ou seja, com móveis planejados, com móveis soltos, com ar-condicionado, com piso, com automação, inteligência de iluminação, etc, etc. E a gente, pô, vamos fazer isso. Aí logo na sequência surgiu, eu acabei conhecendo a Carol da Louis Home, Da Louis Home. que ela é especialista em home staging, e aí a gente começou a ver o trabalho dela, um trabalho excepcional, e aí a gente firmamos uma parceria com a Louis Home. Então a Louis Home é responsável por pegar os nossos produtos, os nossos novos projetos e ajudar a fazer o stand de decoração lá, ou seja, já entro com os móveis planejados da esquadra, junto com os móveis soltos da Louis Home, e aí já fizemos outras parcerias, bom, enfim. Qual que é a grande vantagem disso? Obviamente, além dos resultados que a gente já está obtendo. A vantagem é que o meu cliente lá na incorporação, o cliente que vai comprar um imóvel meu, ele consegue, na hora de pegar as chaves, estar com um apartamento pronto. E só a esquadra consegue entrar. Antes da entrega das chaves, por eu ter a parceria com a Eleven, né, com a nossa incorporadora, eu consigo entrar lá dentro, personalizar o imóvel todo do cara que comprou, e na hora que ele vai pegar as chaves, o apartamento dele está pronto. Quem não fecha com a gente, qual é a desvantagem? Além de não poder pagar parcelado, a gente faz um puta plano bacana. Qual que é a desvantagem? Ele vai pegar a chave, ele ainda vai ter que pesquisar tudo, contratar os fornecedores. A gente está falando aí de um ganho de 4 a 6 meses, pelo menos. Então, assim, isso cai como uma luva. Então, por isso que a empresa já é um sucesso. Edu, tem um ponto do que o Túlio falou que mostra o diferencial competitivo da Eleven cada vez mais se posicionando como uma marca forte e não só como uma incorporadora. A parceria com a esquadra, o Túlio explicou muito bem. Agora, para o cliente, qual é a principal vantagem dele ter esse vínculo com a Eleven? Então, é bem interessante você fazer esse link, porque quando o Túlio apresentou a ideia da esquadra, e eu achei ela maravilhosa, tudo, porque, na verdade, resolve uma dor antiga que eu tinha e um pensamento que eu já tinha, que era justamente a evolução do mercado. Ontem a gente estava falando bastante sobre não previsibilidade, mas sim know-how para a gente antecipar algumas ações do mercado. E hoje o cliente ele está cada vez mais exigente, mais impaciente, e um diferencial da empresa é justamente a gente poder fazer uma entrega mais completa para esse cliente. E a ideia da personalização, que a gente fazia isso, só que não de forma profissional, a gente fazia, sempre fez, né? Isso é uma coisa que já está intrínseca na incorporação, né? Então, só que não fazíamos de forma profissional. E agora com a esquadra Personalize a gente faz. É por isso que eu comentei, forma não profissional. reinventamos a roda. Exatamente. A gente só organizou as ideias, né? E juntou todas essas ideias e vimos um potencial. E assim, tipo assim, embrulhamos para presente. Uma empresa que vai fazer isso tudo, separada da incorporação. Isso, exatamente. Então, hoje, com a ideia da personalização e a gente vai fomentar mais isso dentro da Eleven, a gente pode entregar uma solução completa para o nosso cliente final.
Legislação ainda não pode, legalmente ainda não pode, mas quem sabe, como falamos com os gêmeos da construção, ações que podem fomentar mudanças, impulsionar mudanças no mercado. Porque imagina a gente vendendo um apartamento para uma família e já podendo colocar a personalização junto e o banco poder fazer esse financiamento completo para o cliente. Pô, seria maravilhoso. Nossa, O banco hoje ele não faz porque ele não separa as caixinhas, ele financia a obra. E é o segundo maior custo, né? E é o Quando a segundo, pessoa maior- compra. o segundo maior investimento dos clientes. Entendeu? E hoje o banco não financia essa personalização, né? Então é uma dor do mercado. E esse modelo que o Túlio pensou na Esquadra, na verdade ele virou uma tese financeira, porque a vantagem do cliente que está comprando ele não está financiando os móveis como é feito de forma tradicional. Você vai lá, você compra os móveis e vai para uma financeira e a financeira financia em 24, 36 meses. Você vai pagar taxas de juros de mercado, tal. No caso da Esquadra, a gente pega o valor dos móveis, divide nas parcelas que tem para ser entregue o empreendimento, coloca uma correção monetária, claro, só para não é spread financeiro, não é juros, a gente só coloca uma correção monetária para proteger a potência de compra do dinheiro. Sim. Mas não é juros, ou seja, ele não está financiando os móveis, ele está pagando de forma parcelada, ou seja, fácil, em vez de ele pagar um montão, ele paga um pouquinho por mês. Todos os móveis são preços extremamente competitivos de mercado, a gente não, por ser só a gente que pode vender, a gente não está cobrando valor fora do mercado. E além do mais, como construtora, a gente tem o acesso à obra, para as medições, para a validação do projeto e tal, e para a montagem dos móveis antes da entrega das chaves. Isso é uma dúvida importante que as pessoas perguntam. Pô, mas o Habite e tal, não sei o quê. Sim, o Habite, eu preciso estar o apartamento limpo para fazer o Habite. Contudo, existe um gap de tempo, né? Existe uma lacuna de tempo entre o Habite e a entrega das chaves, mas eu já vou estar com os móveis prontos, produzidos, separados por ambiente. Eu tenho a liberação do Habite, eu entro, em 10 dias eu monto o apartamento e antes da entrega da chave o apartamento está montado. Então, até para tirar essa dúvida aí que algumas pessoas perguntam. É porque, né, a Esquadra não pode entrar antes do Habite e ninguém mais pode entrar antes do Habite. O Sim, Habite, não é? Então, legislação, é lei. Legislação. Então não é uma restrição nossa não podermos entrar antes do Habite. Ninguém pode entrar antes do Habite. É só depois do Habite que quem quer que seja que vai fazer obra no apartamento que não a incorporadora, a construtora, pode entrar no imóvel. Né? Então, a gente, com o acerto que a gente faz com a incorporadora, nós temos a garantia de que nós entramos lá no dia seguinte ao do Habite, né? E aí ganhamos tempo nós e oferecemos esse tempo que a gente ganha para o cliente. Né? E é importante ressaltar que antes do Habite, há uma preparação enorme da Esquadra, né? Eu participei dos 2 eventos, né? A gente está ali respirando esse mundo de incorporação, de Esquadra, de Cabana, aqui como marketing, né? Como a empresa que está ajudando a levar essas informações, é importante a gente ressaltar isso para quem está acompanhando. A Esquadra, ela vem trabalhando, ela vem desenvolvendo uma série de processos desde o ano passado para conseguir entregar essas informações e esses produtos da melhor forma possível. Somos uma empresa feita por pessoas, troca um vendedor, tem um erro numa comunicação, às vezes a gente manda 2 e-mails para o mesmo cliente e isso é humano, isso é feito por pessoas. Então, para os nossos clientes, acontece essa lacuna. Mas, de modo geral, a gente tenta entregar a melhor experiência possível. Túlio, acabou de instalar um container na frente, né, num terreno, numa rua que ainda é uma rua... Nossa, a Eleven, né? A Eleven que pavimentou ali quase aquele ambiente. Estamos com um container que tá uma graça, tá super bonitinho. A gente teve a oportunidade de ajudar no desenho, na personalização. Qual é a experiência que a gente começa a entregar para quem já comprou? Olha,
eu fiquei muito feliz, né? Porque ontem nós fomos fazer uma visita. Ontem a gente estava gravando na obra, né? E até que a luz começou a faltar, e a gente teve Uhum. que interromper. Vida Não dava real. para continuar no mesmo dia, estávamos cansados, né? A gente teve várias gravações lá, E não tinha né? luz, né? É. E assim, de novo, né? Adoro a frase do Edu, vida real. A gente lá dentro do Uhum. empreendimento que já é um sucesso absoluto de vendas, enfim. E a gente, o container ficou pronto essa semana. Acabaram de instalar os últimos ajustes lá e já agora no início da próxima semana já estará operacional. Ele ficou lindo, lindo. Assim, foi um trabalho realmente muito bem feito. E qual é o nosso objetivo ali? Primeiro, atender os nossos clientes que compraram. Isso. Esses clientes, alguns clientes compraram, às vezes comprou uma cozinha, comprou um quarto e falou, não, eu vou comprar depois, né? Porque a gente sabe que o investimento não é baixo, né? Móveis planejados, com toda certeza, é o segundo maior investimento depois da compra do próprio imóvel. Então eles falaram, não, olha, não cabe agora no meu bolso, mas vai caber e eu vou fechar outras coisas com vocês. Então, nós montamos ali para ter o atendimento deste que já é nosso cliente, tirar dúvidas, escolher materiais, cores, puxadores, etc. E também para atender outros clientes que não tiveram oportunidade de comparecer aos 2 eventos que fizemos. Nós fizemos 2 eventos grandiosos no hotel que fica lá do lado, o Nick Hotel, se eu não Isso. salvo engano, não é isso? E nós fizemos 2 eventos e sentimos que foram eventos que foram fizemos no final de semana, sábado e domingo, e alguns clientes, por motivos de força maior, não conseguiram comparecer. Mesmo agendando, não compareceram. Então, convidamos até alguns desses clientes para nos visitar aqui no nosso escritório, aqui em Alphaville, e alguns não puderam vir e tal. Então, o que a gente pensou? Vamos colocar um container que nós compramos, reformamos, o container é novo, né? Nós fizemos toda Ambientação. a ambientação desse container para a gente poder atender esses clientes e, obviamente, que é um ativo nosso que pretendemos levar em outros empreendimentos nossos. Então, assim, já deu um resultado assim fenomenal antes de começar, porque assim a gente já tem clientes que já estão agendando visita. E assim, lá no interior, por isso que eu adoro interior. Eu acho que, por mim, eu incorporaria muito mais interior, porque São Paulo já é um pouco mais difícil. Mas no interior, assim, a gente já teve em visita lá no final de semana, mas em especial no domingo, as famílias que compraram os nossos apartamentos, elas gostam de passear Uhum. até a frente do condomínio para Vamos ver. vamos visitar a Gente, obra. a gente trabalha com sonhos. É. E eu vejo isso e é de arrepiar. Assim, assim como nós ficamos arrepiados de vender o nosso Minha Casa Minha Vida, a gente também fica arrepiado de ver um condomínio lá de médio para alto padrão. É a mesma coisa. Então, assim, são pessoas que compraram. A gente não vende só um apartamento, a gente vende um lar. E é perceptível porque as pessoas vão e ficam ali um tempão. Teve um dia que eu estava lá no final de semana, olhando lá o 17º andar e fiquei olhando ali e a gente estava gravando uns materiais da obra para a gente postar nos nossos canais e eu fiquei olhando ali, a família inteira vai com pai, mãe, 2, 3 filhos, sogra, tio, e fica um monte de gente ali olhando para cima. E eu achei, nossa, que bacana, né? Porque isso dobra a nossa responsabilidade. Então, E dobra o prazer também, o né? nosso, exatamente, o nosso container tá ali para a gente atender essas pessoas e eu tenho certeza absoluta que o nosso preço é muito bom, a nossa qualidade é altíssima, a pessoa pode pagar parcelado e só para fazer um adendo lá na conversa anterior, o único reajuste que nós colocamos embutido nas parcelas é apenas uma previsibilidade do aumento da matéria-prima que a gente pega como base os últimos anos que tivemos. Então, a matéria-prima, sei lá, sobe 1, 2 vezes por ano, um determinado percentual, a gente aplica exatamente o histórico só para atualizar o dinheiro.
Legal. Isso aí. Isso, Posso fazer um adendo aqui na palavra do nosso amigo aqui? Ressaltando, assim, agora falando como Eleven, que quando ele trouxe a ideia, né, que ele é responsável pela esquadra Personalize, em respeito a você, cliente, em respeito a todas as pessoas que compram o nosso apartamento, né, o apartamento da Eleven, eu sentei com o meu sócio, que é o Marcos Morelli, que é o Marquinhos, né, da Visconde. Ele falou: Edu, tamo junto, vamos fazer, desde que não coloque, né, não gere problema para o nosso cliente. E o que nós fizemos? Nós fomos até o sul visitar a fábrica que produz os móveis para pegar na mão a qualidade, para verificar a ferragem, para verificar Impecável. partes técnicas. Então, assim, os equipamentos. Então, nós fomos até Bento Gonçalves, onde fica a fábrica que produz os móveis, para justamente em respeito a você, cliente, que adquiriu os móveis da esquadra, para ter 100% de certeza e tranquilidade que os móveis vão ser entregues, vão ser montados com extrema qualidade e bom gosto. A responsabilidade ela é da esquadra, contudo está assinada pela Eleven Engenharia que está junto nesse negócio. Muito bom. Edu, você E o pegou cliente poderá visitar o nosso container para ver a qualidade. Nós montamos, né? O container não é grande, é um container de tamanho tradicional. Acho que deve ter uns 12 metros quadrados, mas ali a gente conseguiu colocar os mesmos móveis que vamos entregar. E a Isso. qualidade é realmente É. impressionante. Exatamente. Du, você pegou num ponto que é importante, que é o vínculo da Visconde com a Eleven, com a esquadra. A Visconde não tem responsabilidade sobre as entregas da esquadra, mas há a assinatura da Visconde na confiança e na parceria. Né? O Marquinhos, o Edu, vocês como... E aí falando como empresários, né? Tirando o chapéu de amigo, não vai colocar o nome da Eleven, o nome da Visconde em risco para trazer um Exatamente. parceiro que está num MVP ainda, né? Que ainda está testando. Se houve o vínculo, é porque sabe da qualidade, da confiança e principalmente que se alguma coisa der errado nesse trajeto todo, as empresas, as três juntas vão conseguir solucionar qualquer problema. Exatamente. 100% de tranquilidade quanto a isso. Muito bom. Remor, falando juridicamente, o que você vê com tanto negócio assim? Qual é a dificuldade ou qual é o diferencial de ter tantos parceiros juntos, dentro de um único pool de negócios, que é o que a gente tem aqui? Tem o prazer de fazer as coisas juntos, né? O prazer da gente ver várias coisas nascendo. Nós somos várias, fora a Eleven, que tem aí 15 anos de experiência, a Cabana, com o jeito brasileiro de fazer negócio nos Estados Unidos, a Esquadra, como o Túlio explicou, a Sambô, Falcão, todo mundo junto. Ver essas coisas nascendo é muito legal. Sob o ponto de vista jurídico, a gente integra, a gente passa para os vários clientes, os investidores desse negócio, do outro negócio, o comprador de imóveis, o comprador de imóveis, etc. O cliente da Sambô, o cliente do Falcão. A gente tem uma visão também, sob o ponto de vista jurídico, integrada de todos os negócios. Né? Então, assim como quem se relaciona ao nosso grupo, ao nosso conglomerado, hub, cubo, o que quer que você queira chamar disso aqui, tem um outro nome que o pessoal usa, né? Enfim, não está me ocorrendo agora. Mas quem se aproxima da gente, se aproxima sob o ponto de vista de negócio, com negócios integrados, sob o ponto de vista jurídico também. Então, assim, esta visão holística da coisa, né, ele tem sobre todos os aspectos. Então, espero ter respondido aí. Sim. Que legal. Bom, eu queria aproveitar aí esse bate-papo aí tão bacana que a gente está tendo, né? Aproveitar aí a oportunidade para falar da Sambô. Queria perguntar para a Marina, porque assim, eu sei, Marina, que a Sambô traz aí uma vasta experiência no mercado, né, na área que atua em marketing, e eu sei que a experiência de vocês ela estava muito focada no varejo,
E eu sei que vocês faziam trabalhos para as empresas gigantes, assim, empresas renomadas aí no mercado. E de repente sai completamente desse mercado e vem atuar na área imobiliária, na área de incorporação. E vocês já soltaram uns trabalhos impressionantes que se impressionaram não só a gente aqui, né, nos nossos projetos de incorporação, mas como também impressionou pessoas que têm vasta experiência em incorporação, clientes, parceiros como a Visconti, por exemplo. E assim, realmente é difícil ver um trabalho que não precisa voltar para fazer ajustes. Eu queria que você comentasse sobre isso. Obrigada pelos elogios, né? Recebo, divido com a equipe aqui, porque é um trabalho em conjunto e é muito diferente de tudo que a gente já tinha feito do lado de produto, mas é muito similar no quesito técnico e de experiência do que a gente já carrega. Eu sou uma apaixonada por branding, por conceito, por idealizar, por pesquisa, e isso é um ponto que se destaca em todos os nossos materiais. Eu sempre, né, a gente se aprofunda muito em todas as pesquisas, nos dados, nos conceitos. Do lado criativo, né, o Bruno, que é o nosso diretor, ele traz muito forte a experiência do varejo. E o varejo, ele respira a imersão. Ele respira a novidade. O que você fez ontem, ele já não funciona. E acho que quando a gente entra no mercado imobiliário com essa energia nova, essa empolgação gritando de alguém que está construindo uma empresa, ele se destaca de um mercado saturado, em que as agências elas fazem um trabalho mediano, elas cobram um preço exorbitante por um serviço não tão qualificado. E a gente vem para se posicionar de uma forma diferente, né? De conseguir entregar uma qualidade muito alta com um preço bacana, um preço equivalente, mas principalmente não esperem coisas iguais, né? O Edu tá aqui de prova, a gente já entregou alguns conceitos para ele, produtos completamente diferentes, trabalhando Minha Casa Minha Vida, trabalhando o match alto padrão, trazendo experiências diferentes. Edu, pode corrigir, não tem problema. Teve mais do mesmo? Olha, eu vou dar um depoimento aqui, um depoimento para vocês. Agora, como incorporador, eu sou. Quem me conhece acha que eu tenho cara de bonzinho, né? Mas eu sou muito, muito, muito chato quando eu estou fazendo desenvolvimento de produto, porque eu penso no nosso cliente, no bem-estar do nosso cliente. A gente não pode errar. Esse é o princípio básico aqui, nosso aqui como sócio, né? E eu sou muito, muito chato com isso. E de verdade, a Marina, junto com o Bruno e toda a sua equipe, né, uma equipe grande hoje, me surpreendeu positivamente em todos os produtos que eles mostraram para a gente. Mas surpreendeu de verdade, porque eu estava esperando, estava com uma expectativa do mais do mesmo, tal, porque o mercado acaba não tendo tanta novidade assim, né? Então tem muito mais do mesmo, melhor ali a embalagem e tal, e vamos seguir a vida. E realmente foi de deixar o queixo caído. Para vocês que não estão acreditando em mim, ou que estão acreditando, mas querem ver na prática, vocês vão ver o nosso lançamento de Valinhos. Exatamente, Valinhos Edu. vai ser Eu ia falar sobre isso. Vai ser maravilhoso. E lá vai provar isso. Exatamente. Hoje tivemos toda a parte da manhã com parceiros de negócio, 2 incorporadoras, amigos nossos de longa data, que estiveram aqui no escritório para a gente discutir parceria em futuros projetos. E a Marina apresentou o nosso conceito de Valinhos e eu vi as pessoas. Eu fiquei prestando atenção, porque é óbvio que eu já conhecia. Eu fiquei prestando atenção na reação de cada um. Todos se arrepiaram, todos ficaram impressionados, mas me chamou a atenção. O Guilherme levantou e falou assim: tô arrepiado. E aplaudiu. É impressionante. 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 E se você olhar a qualidade do trabalho que ele faz, a experiência que ele tem, isso aumenta aí muito a estima e aumenta em muito o resultado do trabalho. Ou seja, tá
superando a expectativa. Realmente impressionante. Então, ou seja, mais do que o nosso depoimento, vocês vão ver na prática esse Exato. lançamento, que tá incrível, assim. A Sambo mandou muito, muito bem. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Receba os elogios, porque são sinceros. Muito obrigada. A gente tá crescendo, né? Tá colocando um time robusto aqui para trabalhar. É importante destacar, né? Além da criação de um conceito, do nome, tem muitas outras etapas na entrega de um produto. A gente precisa desenhar um plano de marketing, a gente precisa viabilizar financeiramente que as ideias que a gente quer tanto tirar da caixinha, elas sejam ideias que caibam lá no bolso do incorporador. Então, ter uma planilha consistente, ter uma planilha rica de detalhes, esse tipo de material, eu brinco, não dá para entregar quando a gente começa a trabalhar, porque isso daqui é um dos meus ativos mais ricos, né? Eu posso vender esse material, porque ele realmente faz a diferença. Edu, pensa quanto que é direcionado para o marketing de um modo geral, não como uma agência, né? Mas qual o valor do marketing? É um investimento significativo, não dá para errar. E aí precisa ter essa transparência e essa confiança no parceiro. Exatamente, não dá para errar, essa é a palavra. A gente investe valores, né, montas substanciais, porque a gente quer o melhor para o nosso cliente, a gente quer demonstrar todo esse trabalho, esse carinho que a gente fez antes de chegar ao ponto da apresentação do cliente, e o marketing é isso, né? Não é ele não está ali para ludibriar ou enganar, ele está ali para demonstrar o potencial, o verdadeiro potencial que aquele empreendimento tem e quais as conexões que esse empreendimento vai gerar com o seu público, com o seu cliente. Porque quando a gente consegue fazer isso, o produto certo, para o cliente certo, com o preço adequado, é a fórmula do sucesso, né? Então, que vira zero estoque, que eu adoro zero Exatamente. estoque, entendeu? Então, e graças a Deus, todos os nossos Edu, lançamentos são zero estoque. Que continue gerando os problemas que o Icaraí geraram pra gente. Ou seja, Exatamente. corretores indo lá e vendendo unidades que não poderiam Que ser não vendidas, ou ligando pra gente, pô, libera aí, Libera aí, aqui e libera tal, aí, e vende tudo. Tem fila hoje de espera. Hoje, né? o Icaraí, é bom que assim a gente enfatize isso, porque isso é um motivo de orgulho, né? Ontem estivemos gravando lá no Icaraí e podemos afirmar a todos que existe uma fila de pessoas interessadas em comprar o Icaraí, que já está tudo vendido, esperando possíveis distratos. Exatamente. Fica aqui já uma demanda reprimida. Vamos ter um Icaraí fase 2. Já temos aí, né, alguns já tem spoilers algumas aí, coisas temos alguns parceiros grandes da cidade que já estão de olho, convidaram a gente para participar de um desenvolvimento de outros produtos, então salto, nos aguarde, teremos novidades em breve. Tulhão que gosta do interior, a gente vai continuar tendo que Sei. muitas vezes gravar em obra do interior. É tão pertinho, então assim, eu vou fácil para É lá. tão na mão, né? É muito perto. Qualquer 50 minutos você tá no lugar. Muito perto. Bonito, Interior é saudável, maravilhoso. limpo, desenvolvido, civilizado, seguro, né? É outra história. Muito perto. Bom, quero agradecer meus sócios, meus amigos, minha família, meus parceiros, porque dentro de todas essas nomenclaturas, vocês se encaixam em todas elas. É um prazer a gente estar inaugurando o podcast da Sambo, que ainda não foi batizado, né? Porque Casa de Ferreiro Espeto é de Pau. Quando chegar para as pessoas, vai ter um nome, ainda não tem, mas eu agradeço muito a parceria de vocês, o tempo e principalmente o quanto de conhecimento que vocês estão dividindo aqui comigo e que isso agregue para quem está nos assistindo, para a nossa audiência. Então esse podcast é o piloto, então. O piloto. Então, Muito bom. A gente testa com os amigos, funciona assim. Muito bom, muito bom. Obrigado você da audiência que está acompanhando, está assistindo a gente. Vocês podem ter certeza que vai ter muito, muito material incrível saindo aqui para vocês, para esse podcast incrível da Sambo, que ainda não tem nome, daqui a pouco vai ter um nome legal, que eu tenho certeza disso. Espero que a gente faça essa conexão com você, tire as dúvidas, dê transparência, que é um dos pilares das nossas empresas, é transparência, a gente tem rosto, a gente tem CPF, a gente dá essa transparência para você. E obrigado. Peço que divulguem,
espalhe para os amigos, mande nos grupos, curtam, sigam nossa página. Curta, comenta, compartilha. É isso aí. Ativa o sininho, Ative o sininho. faz essas coisas aí, todas. muito A gente obrigado. vai aprender a fazer essas solicitações ainda. Vamos aprendendo. Subscreve. É Eu isso espero também que. Eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, é muito gostoso. Eu espero que quem esteja vendo tenha se divertido tanto quanto nós. A gente está falando em off aqui. Tá gostoso o papo, né? A gente podia falar aqui, ficar conversando nós quatro aqui até amanhã cedo. Então eu espero que vocês se divirtam o mesmo tanto que nós nos divertimos aqui conversando sobre esses vários assuntos. Legal, também fiquei muito feliz aí com o bate-papo, foi um bate-papo muito gostoso. Precisamos repetir, trazer novas experiências, falar um pouco mais de esquadra, da personalização. E a surpresa muito boa, né? Eu falei um pouco antes deles até chegarem aqui. Estamos aqui com a Silvana e com o Marcelo, que acabaram de chegar. Exatamente. Nossos parceiros queridos que vão fazer um trabalho excepcional, vão dar continuidade no trabalho da esquadra lá no Icaraí. Já temos vários contatos, eles acabaram de chegar. Então, assim, vamos finalizar aqui o nosso bate-papo para bater um papo muito gostoso com os nossos amigos queridos, Marcelo e Silvana. Exatamente. Aí, Obrigado, muito pessoal. obrigada. E para quem está assistindo a gente, além dessa conversa, vamos ter vários outros episódios. Os Gêmeos da Construção vão participar com a gente, já está gravadinho. O Cássio Rossini, do Micasa, também é um dos nossos convidados, ensinando um monte de coisa sobre marketing, sobre mídia, sobre posicionamento e, obviamente, sobre o mercado imobiliário. A gente tem engenheiro, a gente tem um monte de gente bacana aqui que vai participar, então, por favor, nos assistam. Ficar muito grato com a participação de todo mundo, mandem mensagens e contem o que vocês querem ver do mercado imobiliário.